Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, ainda em processo de recuperação, mas vindo aqui falar um pouco sobre a entrevista coletiva do Bustos, que é uma coisa que a gente faz de vez em quando, principalmente aí nos dias de resultados ruins. A gente fez no jogo da Copa do Brasil, o jogo de ida, e que o tema foi vergonha, vergonha. E hoje a gente traz uma outra palavra-chave aqui, que é hierarquia, que o Bustos usou bastante nessa última entrevista, e eu acho que não é exatamente no sentido que a galera tem utilizado quando foi transcrever a entrevista. Então vamos falar um pouco sobre como que foi essa entrevista coletiva do Bustos. Mas antes, peço sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força. Se você já é inscrito, muito, muito, muito obrigado. No mais, deixe seu like, compartilhe, se inscreve aí. E diga se você acha que o Bustos permanece bastante tempo à frente do Santos. Acho que o próximo jogo, o jogo de quarta-feira, vai ser bastante definitivo. Vai ser decisivo, né? Definitivo, não sei. Acho que esses próximos 3 jogos vão definir muita coisa, assim, mas de modo geral, o Bustos está aí balançando no carro. Não dá para negar muito isso. Então vamos à entrevista do Bustos, de Fabian Bustos, como nós gostamos de mostrar aqui no canal. E como nós sempre fazemos, com dificuldades. Então vamos lá, vamos lá. Sabemos? Então tá aqui o nosso glorioso Fabian Bustos. Eu vou pôr a primeira pergunta, eu normalmente escolho alguma resposta que seja mais interessante, mas eu vou deixar as primeiras 2 perguntas e a gente vai comentando um pouco. O que dá para dizer para esse torcedor do Santos, que vê o time se esforçando, lutando, não conseguindo bons resultados? Como é que você está vendo esse momento? Ricardinho Martins, né? Boa noite. Sí, ha sido parejo todo, salvo el partido desastroso de Copa do Brasil. Lo demás ha sido muy parejo, hasta el juego de hoy también. La realidad es que hoy Flamengo tuvo más jerarquía, algo que nosotros hicimos un juego parejo por lo menos, no merecimos irnos perdiendo el juego. Parece que hubiera sido un empate, un resultado más justo. Então, uma coisa que ele vai bater muito nessa entrevista é, de novo, a questão da competitividade, é o Santos ser parelho, né? Ele fala aí que novamente o Santos foi parelho, parejo, e ele menciona logo de cara essa questão da hierarquia, que o Flamengo teve hierarquia. No dicionário, caso vocês precisem um dia procurar uma palavra em espanhol, já fiquem cientes que no dicionário da Real Academia Espanhola, Real Academia da Língua Espanhola, que é o grande dicionário de espanhol de todos, procurem inclusive na internet, hierarquia está com o mesmo sentido do português, né? De hierarquia. Então, uma gradação de poder. Mas eu não acho... Bom, hierarquia é isso, né? Você ter uma escala de poder em que alguma entidade ou alguma autoridade está acima de outra, que está acima de outra, que está acima de outra, assim sucessivamente. A gente fala muito de hierarquia na questão militar, que fica mais claro de entender. Então, eu não sei a hierarquia militar, mas é muito claro que cada posto militar está hierarquicamente acima ou abaixo de outro, até chegar nos que estão acima de todos. E isso vai ter em vários lugares. Não acho que seja esse aqui o caso específico do que o Bustos quis dizer sobre o Flamengo. Não acho que o Flamengo seja uma equipe que tenha uma hierarquia e por isso foi melhor que o Santos. Eu acho que ele vai usar hierarquia aqui nesse sentido, no sentido de estar num patamar acima. Então, hierarquia nesse sentido, assim, estar acima. Então, o Flamengo tem, acho que o que o Bustos quis dizer, o Flamengo está num posto acima, assim, numa camada acima. Ele vai falar de outras equipes, como o Palmeiras, o Atlético Mineiro, assim, que ele costuma falar isso também, de ter
hierarquia. Então, acho que é esse o sentido que ele quer dar aqui. E ele vai falar, inclusive, de jogadores de hierarquia, quando vai falar do Flamengo. E acho que também, nesse sentido, jogadores que estão acima, né, que estão no posto Pero ellos acima. tienen jerarquía que nosotros no tenemos y esa jerarquía marca la diferencia, como pasó un poco. Então ele fala que a gente não tem hierarquia e eles têm. Então eu acho que é um pouco nesse sentido, assim, né? Que se fosse num sentido de, tipo, ter ordem hierárquica, ficaria meio até afrontoso, assim, né? Tipo, eles têm uma ordem hierárquica e a gente não. Não acredito que seja esse sentido. Eu acho que ele falou assim, eles têm esse posto acima e nós não. Jogadores nesse posto acima e nós não. Acho que é mais nesse sentido. Un poco con Palmeiras, un partido parejo, que no lo merecimos perder, lo perdimos. Después como competió con todos, sacando el jogo en Copa do Brasil, los demás han sido parejos con todo. Hemos ganado uno y los demás casi todos lo hemos empatado. Solamente hemos perdido de lo que usted está marcando, sacó el partido que fue muy ruin, que fue el partido de Copa do Brasil. Después hemos competido, ha sido parejo casi todos los jogos y algunos que lo merecimos ganar, varios. Murilo Tauro, TV Cultura Litoral. Então, só para que ele batendo de novo nessa tecla que vai ser meio que a temática da entrevista, assim. Temos sido parelhos, temos sido competitivos, nós tivemos poucas derrotas. Então, a derrota para o Flamengo, que é um time de hierarquia, para o Palmeiras, hierarquia, e aí, pelo menos ele não esquece, né, que a derrota para o Corinthians que foi uma vergonha que não poderia ter acontecido. Vou para a segunda pergunta, que é do Murilo Tal. E só, assim, Boa noite. Ainda sobre o que o Ricardinho perguntou, de 12 jogos, uma vitória, você não tem um elenco dos maiores, dia 18 volta a poder contratar, mas o próprio Dracena já disse que não teremos grandes contratações. O que dá para mudar, tendo o mesmo elenco, o mesmo plantel para trabalhar? La realidad es que todos los equipos se están reforzando, todos, ya vimos, ya se está moviendo, la ventana abre el 18. Esos son temas que yo no manejo, obviamente que no sé, pero todos ustedes saben más que yo cómo está la situación o cómo ha estado en los últimos años y por qué está costando mucho contratar. La realidad es que sí, vendría bien que vinieran más jugadores a tener un equipo más competitivo, intentar competir, porque yo repaso, de los 12 juegos que hablamos, empate con Inter, parejo, un muy gran equipo, con mucho plantel, mucho recambio. Si ponemos a nombrar, hay jerarquía. Atlético Paranaense, empate, igual. Atlético Mineiro, empate, igual. Empate. Então, e aí ele fala que com o Inter também tem hierarquia, e eu acho que aqui ele já mostra que quando ele quer dizer hierarquia, quer dizer que está acima no sentido de plantel também. Então ele fala que o Inter, com um plantel muito forte, né, com elenco que pode substituir e manter o nível, então tem hierarquia. Então quer dizer que esse nível acima também é na questão de estar superior pelo número de jogadores, né? Então a hierarquia do elenco. E aí ele volta a bater na tecla do empate, no sentido de ser bom, assim, de ser competitivo com essas equipes que são muito boas. Empate. Solo perdimos con Palmeiras, perdimos con Flamengo, que para mí entender, después tengo que ver el juego, no merecimos perderlo. Ellos entra Gabigol, entra de Arrascaeta, entran jugadores de jerarquía que definieron el resultado. Então, de novo, Gabigol, Arrascaeta, então esses são jogadores de jerarquía. La realidad es que dijimos que íbamos a ser competitivos, intentamos ser competitivos y seguiremos intentando. Ojalá que entre todas las partes que maneja la institución podamos
ser más fuerte. ¿Cómo somos más fuertes? Ganando yo, haciendo mejor las cosas, nosotros trabajando más, corrigiendo errores, la dirigencia viendo en la ventana, en la janela, cómo poder mejorar. Esa es la realidad. Yo entiendo la historia del club y la conozco, no la entiendo, perdón. Bom, ele tá falando que, como a pergunta foi sobre essa questão de reforço, ele falou, né, que aí tá chegando a janela e que ele espera aí que tenham reforço, que a dirigência que ele fala, né, a diretoria esteja se movimentando para isso. E aqui ele vai falar uma coisa que eu não sabia, mas ele fala que ele já tinha falado e que é sobre o pai dele ter sido torcedor de Santos. É muito interessante. La conozco porque, como falé en un principio, mi pai era hincha de Santos y sin yo Não saber, sabia? sin haber nacido, mi pai ya hablaba de Santos. Cuando nosotros nacimos todos, hablaba de Santos. Eso es la historia de esos grandes jugadores que ha tenido y que ha conseguido tantos títulos, ¿no? Desde nuestro lugar intentar hacerlo mejor. Ahora tenemos un juego el día cuarta-feira que hay que pasarlo, intentar seguir construyendo historia. Duele, entiendo, yo creo que lo que les molesta a los torcedores, a nosotros mismos, fue el partido ruin de Copa do Brasil, que realmente hicimos las cosas muy mal. Ele fala que algumas palavras como duele, né, que dói, que molesta, né, que incomoda mesmo, o jogo da Copa do Brasil, que de fato fez as coisas, foi muito ruim, né, foi um jogo muito ruim. Ele segue a entrevista falando respondendo algumas outras questões com relação ao Goulart, com relação ao, ao Sanches, entra numa pequena discussãozinha com o pessoal, mas uma coisa que ele fala que eu achei interessante. Não, vou deixar para o final. A última pergunta ele não respondeu. E é isso que eu fiquei meio com uma coisa assim, né? Durante as perguntas ele também fala sobre estar sofrendo pressão. Ele fala que ele dá aquela esquivada, né? Porque pergunta assim, não, você está sentindo a pressão da torcida, a pressão da diretoria, e ele da diretoria ou da torcida? Ou dos dois, enfim. Aí ele fala que ele dá uma esquivada, diz que tem que seguir trabalhando e seguir melhorando, enfim, um discurso bem padrão dele. Na última pergunta, não sei agora quem que é o jornalista, inclusive não lembro, mas confiram lá, tá no canal do Santos TV. Ele pergunta por que é que o time não ganha. Que é a pergunta que eu gostaria de fazer, assim, porque a entrevista eu tava ouvindo e pensando, acho que eu perguntaria isso, né? Porque ele fala que o time é competitivo, porque ele fala que teve poucas derrotas, só perdeu para poucos times como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, que são times, como ele mesmo diz, né, de hierarquia, times superiores. Mas por que não ganha, né? Por que não ganha de times como Deportivo Táchira e tal? Em algum momento da entrevista ele até fala sobre, ele meio que seria o que eu acho que ele responderia, que é não, nós teríamos ganhado se não tivesse. E ele menciona, né? Ó, jogo contra o Inter, teve gol que foi anulado que nós fizemos. Jogo contra o Ceará, teve gol mal anulado também. Mas até eu achei que ele tomou uma postura interessante, que ele falou assim, ó, ele até faz uns gestos esquisitos, assim, não vou falar sobre isso mais, não vou falar de arbitragem, mas acaba que ele não dá a justificativa do porquê é que esse time não ganha, assim, que era o que eu queria saber. E o cara que fez a pergunta, ele emenda duas perguntas. Ele pergunta isso e pergunta do posicionamento do Ângelo. O Bustos responde o posicionamento do Ângelo, sobre o posicionamento do Ângelo, e acaba a entrevista. A última coisa que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, só pra gente terminar, que é uma curiosidade que eu achei interessante. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. É que ele fala em algum momento que ele era um atacante, porque pergunta assim se o time tá muito ansioso para marcar gol e daí por isso que não consegue e tal e coisa e tal.
E ele fala sobre isso, né? Que ele já foi um atacante, mas não um atacante tão bom quanto os jogadores que estão aí, tipo o Marcos Leonardo. Mas quando ele era um atacante, ele passava por esses momentos em que se sentia pressionado e o jogador acabava finalizando muito cedo, né? Finalizando precipitadamente, ao invés de finalizar na hora certa. Que eu acho que, inclusive, teve um pouco disso do Marcos Leonardo. Teve algumas bolas que ele chutou meio do nada, assim. Mas eu fiquei curioso para ver o Bustos atacante. Então, eu fui procurar na internet, no YouTube, caso vocês tenham curiosidade também. Procurem por Fabián El Toro Bustos. Vejam só que ele tinha um cabelão. El 21 de octubre del 2000, Sociedad Pantalla Deportivo Quito le pequena. ganó 2-1 a Liga Deportiva Universitaria en el Estadio Olímpico Atahualpa con un doblete de Fabián Bustos. Jorge Díaz cabeludo descontó Bustos. para los albos. Esse aqui é o clássico da capital. Ó, o gol do Bustos. Bustos marcou 2 gols nesse jogo. E olha o cabelão dele. Muito estiloso. Pero parece que estos dos han jugado toda la vida juntos. El uno le echó una guiñada, le tiró el centro largo, pasado. Olha só o nosso Fabián Bustos. Todavía Joel Bernaza se demora un poquitito. Amaga Marcou 2 cabeçaços no clássico contra a LDU, inclusive. Então, o Bustos deve ter uma grande rivalidade histórica com a LDU. Comemorando estilo Pelé. Então, caso alguém tenha curiosidade para ver como que era o Fabián Bustos na época de jogador, só coloquem Fabián El Toro Bustos no Google Imagens ou no YouTube, vocês vão encontrar aí gols do nosso treinador. Que, bom, depois de toda essa diversão aqui, não sei quanto tempo que ele segue à frente do Santos. Eu entendo o que ele quer falar nas entrevistas, assim, eu entendo os argumentos dele, mas me incomoda que ele não responda exatamente o que falta para melhorar. Ele fala de seguir trabalhando, ele fala de que o time é competitivo, e se não tivesse aquele 4-0 contra o Corinthians, a situação dele ia estar bem mais tranquila, porque aquele 4-0 é realmente inadmissível, mas a parte de tudo isso, o time não tem demonstrado evolução, não tem demonstrado trabalho. O jogo contra o Flamengo não teve jogada, não teve muita aproximação, não teve movimentação, e os jogadores que ele trouxe são muito questionáveis, e quando abrir a janela, eu também não sei se a manutenção dele vai ser a solução, assim. Eu acho que é uma situação complicada, mas, acima de tudo, a diretoria tem que ter uma posição muito clara. É uma diretoria que já demonstrou assim, que não é exatamente da área futebolística. O próprio Dracena não tem mostrado assim, um trabalho muito convicto, mas vamos ver se eles tomam uma postura, né? Ou acreditam no Bustos, mantêm ele e ficam firmes e, enfim, vai seguir o Bustos para frente, aconteça o que acontecer, ou troca mesmo, troca já, mas já troca sabendo quem é o treinador e fechado com esse treinador, sendo o treinador para levar o time até o final do ano e para fazer um trabalho em que o Santos não passe perrengue, e aí chegando no fim do ano, de novo decida. Assim, não vai dar, não vai fazer que nem fizeram com o Carille, que deram uma pré-temporada para ele, para mandar embora antes da Páscoa. Então eu acho que esse é o momento em que o Santos se encontra. É claro que esses próximos jogos vão de novo definir a vida do Bustos, mas esperamos que tenha melhora. Eu sempre torço para o Santos melhorar. Eu gostaria que o Bustos demonstrasse evolução e o time rendesse na mão dele. Não tem acontecido e é isso que me preocupa. Então vamos ver como que o time desempenha diante do Tátira, que é uma equipe que certamente não tem hierarquia, e
Bom, se eliminar, não vai ter clima mesmo, né? Se conseguir ser eliminado pelo Tátira em casa, não vai ter clima pro Bustos, não tem como continuar. E se seguir, aí a gente vai vendo os próximos jogos, né? Jogo a jogo, para ver quanto tempo que o Bustos segue aí à frente da equipe. Bustos que vai fechar 30 jogos. Então também não é um trabalho assim, gigantesco. De novo, a gente bate na questão da diretoria contratar um treinador, mas não dá tanto tempo a ele. Caso o Bustos não passe muito desses 30 jogos, ele vai acabar fazendo um número de jogos parecido com um desempenho parecido de Carille, do Diniz. O Olan eu acho que nem chegou nisso, mas o Olan pulou do barco, né? Então eu espero que a diretoria, a comissão técnica, enfim, tenham convicção e tomem as melhores decisões, que é algo que a gente sempre espera e que normalmente não tem acontecido. Certo, pessoal? Então, isso foi aqui alguns pitacos da entrevista do Bustos. Assistam ela na íntegra lá. E se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa que ele falou, coloquem aqui, postem, a gente vai conversando sobre isso. Eu acho muito interessante a língua espanhola. Estudo, inclusive, isso. Estudo idioma. E, bom, vamos ver quanto tempo ainda teremos o treinador que habla espanhol, né? Então, vou aproveitar aqui para ir mostrando as entrevistas nesse meio tempo. E no mais, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, muito obrigado. No mais, deixe seu like, compartilhe e comente, interaja, diga aí o que você achou da entrevista, o que você acha do trabalho do Bustos, se já demorou para cair, se ainda existe esperança, se você ainda tem esperança. Então comente aí, diga pra gente e amanhã tem pré-jogo, porque quarta-feira a gente vai sofrer de novo com este Santos que não empolga. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!